irmãos, que estamos retornando a mais uma aula do nosso Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, Juiz de Fora, nosso pastor presidente, o pastor Samuel Lopes, e o nosso diretor executivo, pastor Kleber Ramos. É uma alegria estar outra vez com os irmãos na nossa matéria, os Evangelhos. E hoje estaremos vendo o Evangelho segundo escreveu o evangelista Lucas. Quero chamá-lo a uma palavra de oração no início dessa nossa aula. Senhor Deus, Pai de bondade, queremos te agradecer, Senhor, pois temos a alegria e o privilégio da certeza do nosso nome escrito no livro da vida e podermos, Senhor, estar aprendendo da tua palavra. Nosso coração e a nossa mente estejam prontos e abertos a receber o ensino da tua palavra. Dá-nos, Senhor meu Deus, a certeza de que estamos sendo conduzidos pelo teu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Que bom, irmãos, que outra vez estamos juntos. E agora estudando mais um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o evangelista Lucas. Nós vamos ver alguns detalhes desse evangelista, entendendo que ele é um dos escritores não judeus, ele é gentio. A tradição nos mostra e nos fala dessa possibilidade desse gentio escrevendo e trazendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a narrativa da vida do Senhor Jesus Cristo, trazendo informações tão importantes para cada um de nós. Vamos notar que esse evangelho é um dos evangelhos mais cultos, onde as palavras, os termos utilizados trazem uma conotação de alguém que tinha um estudo, de alguém que tinha um certo nível de conhecimento. Bom lembrar que a inspiração, ela não destrói a individualidade de cada escritor. Quando nós vemos a Bíblia Sagrada sendo escrita por mais de 40 autores, a Bíblia Sagrada sendo escrita por vários anos, e cada um desses momentos, cada um inspirado pelo Espírito Santo, deixou ali a sua característica, a sua individualidade. O grande poeta, o cultivador de sícoma, de frutos, o criador de gado, cada um que podia trazer a sua narrativa, escreve segundo a sua cultura. Então, a inspiração, ela não destrói, ela não impede a individualidade de cada um. Nós vamos estar observando isso, principalmente compreendendo a questão desse evangelho de Lucas, que escreve a essa cultura grega, que escreve dessa maneira. Nós lembramos aqui que nós estudamos que Mateus, ele escreve ou ele apresenta Jesus Cristo aos judeus como o Messias prometido, como o rei dos judeus. Nós vamos lembrar que Marcos, nós estudamos na aula passada, ele apresenta aos romanos um Cristo como servo, ou servo Jesus. É aquele evangelho prático, aquele evangelho que vem falar do serviço de Deus, ou serviço para Deus. E agora Lucas vai apresentar dentro do seu evangelho aos gregos este homem perfeito dentro dessa cultura grega, dentro de toda a mitologia, de toda a filosofia grega, a importância de Lucas narrando o seu evangelho para dizer, olha, esse homem perfeito, esse ser que vocês idolatram, esse ser que vocês imaginam ser, só é possível em Jesus Cristo. Nós vamos entender então essas verdades quando estivermos estudando esse evangelho. Você vai observar na nossa apostila alguns detalhes, algumas particularidades desse evangelho. Eu ainda apresento para vocês que é um evangelho que mais milagres, mais parábolas ele apresenta. Ele traz na sua narrativa. Então, nós vemos como o Deus da glória, o Senhor, ele desce, o Senhor faz descer ao nosso convívio, ao nosso nível e assume então as condições, sujeitando-se às condições humanas,
às condições do homem. Nós vamos observar esse Senhor no seu desenvolvimento infantil, no seu desenvolvimento natural e o seu crescimento até alcançar a estatura de um varão perfeito, né? Até alcançar a plenitude, até alcançar esse momento de iniciar o seu ministério. Lucas, então, ele vai trazer dentre esse evangelho que é ligado ao homem, um evangelho ligado aos mais desprezados, né? Um evangelho ligado ao bom samaritano, ao publicano, ao filho pródigo, um evangelho que procura, né, naqueles que são desprezados pela sociedade, em Zaqueu, o ladrão da cruz sendo notificado e falado ali. Então nós vamos estar observando essas nuances, esses detalhes desse evangelho de Lucas. Então, fazendo uma preliminar desse evangelho, nós vamos lembrar que o propósito de Lucas é apresentar um relato da vida do Senhor Jesus, enfatizando-o como aquele que veio para salvar toda a humanidade. Embora não apareça ali o seu nome como autor, a tradição, todos os teólogos, então enxergam em Lucas a sua autoria. Lucas, que era amigo de Paulo, nós temos aí versículos que vão falando, né, essas verdades na descrição de Atos, quando Paulo fala da importância do cuidado de Lucas junto dele, né? Ele era médico, ele era grego, né? Então a tradição vai dizer dessa sua naturalidade, e ele é o autor gentio que tem seus escritos dentro do Novo Testamento. Ele também é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. É interessante nós observarmos essas informações, porque as características do seu evangelho nos levam a essa condição. Por quê? Porque Lucas tem como um destinatário Teófilo. Né? Então esse Teófilo, ele tem no seu nome o significado aquele que ama a Deus. Então ele tem esse cuidado de trazer uma narrativa, né, de buscar conhecimento. Então Lucas vai pesquisar, ele vai se tornar conhecido, aquilo que já se falava, aquilo que oralmente era trazido, e ele vai pesquisar, ele vai fazer como que uma reportagem investigativa. Né? Então ele vai trazer as boas novas do Evangelho a toda criatura através dessa narrativa, dessa descrição que ele faz para Teófilo, dizendo: olha, Teófilo, o Evangelho, a palavra, a verdade que se é narrada desse Jesus Cristo aconteceu assim e assim, dessa e dessa forma. Então ele tem esse cuidado, né? Ele busca na sua carta desenvolver todo o nascimento, toda aquilo que envolveu a preparação para a chegada do Senhor Jesus Cristo. O seu versículo-chave nós encontramos em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem, seria o texto áureo, né, veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós possamos estar caminhando nisso. Então, dentro dessas informações, nós vamos observar que algumas pessoas são trazidas como chaves dentro dessa sua narrativa. Então ele vai falar sobre Jesus, né, o Salvador da humanidade, ele vai descrever sobre Maria, os cânticos, né, o Magnificar ali de Maria, o cântico de Zacarias, as informações que ele antecede a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele vai narrar sobre José, seu sonho, a sua caminhada, a sua peregrinação. Ele vai falar de Isabel, né, a mãe de João Batista, vai falar de Zacarias, o sacerdote, o pai de João Batista. Então ele vai trazer todo esse momento aí, né? Ele descreve discípulos e descreve também Pilatos, que é o governador na época da crucificação do Senhor Jesus Cristo. Buscando dentro do nosso mapa, né, que a gente sempre apresenta nas nossas aulas, apresentamos também em Mateus e Marcos, os lugares chaves aí de Lucas, Belém, Galiléia, Judéia e Jerusalém. Nós vamos observar que ele tem esse cuidado de também narrar a atuação de Deus em favor do seu plano, porque onde morava Maria, e é necessário Deus agir no governo, fazer-se um edital para que
José pudesse fazer o seu registro para que Jesus cumprisse a escritura nascendo em Belém. Então olha que coisa tão especial nós entendermos que Deus tem o controle de todas as coisas. Ele está acima de tudo. Então nós vemos esse exemplo quando Ciro manda o povo voltar para estar reestruturando Jerusalém, na construção dos muros. Então é Deus agindo, Deus tendo todas as coisas debaixo do seu controle e a sua vontade sendo realizada. Nós não precisamos estar preocupados, lutando em demasia, porque entendemos que nós temos a segurança, a certeza no Senhor Jesus Cristo. Então está aí a atuação do Senhor, a sua região, Ele trabalhando, e esses lugares Lucas descreve também no seu Evangelho. Algumas características particulares deste Evangelho nós precisamos lembrar. Por essa pesquisa, por essa consulta, por essa reportagem investigativa de Lucas, ele, portanto, se torna o evangelho mais completo. É o evangelho que vem trazer mais detalhes desse homem Jesus entre nós. É o evangelho, então, que aborda a sua infância, né? Que fala de ele na sua juventude, de ele indo encontrar-se com os doutores da lei, que fala do seu encontro ainda no ventre, né? Ali junto de Maria, Isabel, toda aquela situação de reconhecimento, a apresentação do Senhor Jesus no templo. Então, Lucas vai tomar esses cuidados e falar, contar essa história, trazer essa narrativa para o seu amigo Teófilo, para os gregos, para os gentios, para os romanos, para todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Então, esse vocabulário é um vocabulário mais culto, por ele ser médico, por ele estar tratando em outro nível e principalmente pela questão de estar buscando trazer aquela cultura avançada que era a cultura grega, a informação de que o homem perfeito era o Senhor Jesus Cristo. Outro detalhe que a gente observa é que quando ele narra alguma enfermidade, quando ele narra algum problema, ele vai narrar e trazer talvez até um diagnóstico, né? Trazer até algum detalhe dessa questão, fazendo referência a essas enfermidades. E ele mostra também a compaixão do Senhor Jesus Cristo, o cuidado que ele tem com aqueles que são desvalorizados, né? Com relação aos samaritanos, mulheres, crianças, cobradores de impostos, né? Pecadores, aqueles que eram marginalizados por Israel, têm em Jesus Cristo o valor da sua vida ressaltado, engrandecido, exaltado. E nós precisamos estar pensando sobre isso, né? Que ele ressalta, portanto, dentro desse seu evangelho, o valor de cada um. Outro fato importante é que ele dá uma ênfase à vida de oração na obra do Senhor Jesus Cristo. Isto muito mais do que os outros evangelhos. Ele então traz relatos de orações de Jesus, em que ele se coloca à parte, em que ele se afasta, em que ele se coloca diante do Senhor, onde ele vai buscar, ele vai ter diálogo com o Pai, onde ele vai buscar energias, né? Onde ele vai buscar a graça de Deus sobre a sua vida. Lucas traz algumas parábolas sobre a oração. E ele exorta também a essa oração. E nós temos aí as referências em que nós poderíamos estar junto com os irmãos, entendendo o cuidado, o controle, a preocupação de Lucas com esse relacionamento. Porque ele precisava falar desse homem perfeito e dessa necessidade. Ele talvez trouxesse aquela informação de que o homem sujeito às mesmas paixões que nós precisava então buscar em Deus essa sua graça, esse seu fortalecimento, essa sua comunhão com o Pai. Ele então reforça, ele então é aquele que ressalta a importância dessa oração na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele enfatiza também a necessidade do Senhor Jesus Cristo em atender as pessoas mais carentes, as mulheres, as crianças, né?
Lucas é o único que cita a ressurreição do filho da viúva de Naim. Então é ele quem traz essa informação, né, dizendo do cuidado com a mãe, do cuidado, trazendo esse relacionamento familiar, né? Ele é que relata a unção da pecadora aos pés do Senhor. É ele que fala do convívio na casa de Marta e Maria, no relacionamento, no convívio em sociedade, né? E ele é quem cura a mulher encurvada. Então ele tem esse cuidado, e nós observamos nesses fatos de Lucas essa preocupação, e isso é um fato que é importante, é uma característica desse evangelho trazido a todos nós, trazido de uma forma em que o homem pudesse então se sentir ou trazer em si o reconhecimento de que ele era importante para Deus. Então, os temas de Lucas, vamos observar que alguns temas se destacam dentro desse seu evangelho. Então, o seu nascimento em Belém, né, o cuidado do censo, o cuidado do caminhar para estar chegando até a cidade para fazer o recenseamento. Então é importante essa condição, porque é cumprimento daquilo que era promessa de Deus. Ele vai falar do crescimento, e crescia o menino em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. E a sua genealogia, diferente da genealogia de Mateus, porque Mateus trata a genealogia até Abraão, ou até o filho da fé, até o pai da fé, né? Trata até Abraão, escrevendo para os judeus, porque os judeus tinham essa relação com Abraão, né? Que era o pai da nação, o pai de nações, o pai de multidões. Diferente de Marcos, que não se preocupa em trazer essa relação, diferente de João, e nós vamos estudar na próxima aula, que vai falar do verbo que se faz carne, mas Lucas, ele então vai trazer a genealogia retornando até Adão, que é o progenitor de toda a raça humana. Então, Adão que falhou, mas agora ele fala assim, olha, esse Jesus é o novo homem, esse Jesus é o homem perfeito. Então, trazendo para o gentio essa informação da raça humana, do verdadeiro homem, do Jesus homem entre nós, passando as nossas dores e dificuldades. Então, a genealogia, por Lucas, ela vai até Adão, até o primeiro homem, progenitor de toda a raça humana, o que torna, então, significativo para todos nós que cremos no criacionismo, na origem da espécie humana. E Lucas, então, toma esse cuidado. Ele vai narrar também sobre o batismo de Jesus na água e no Espírito Santo, e a sua tentação no deserto. Então, Lucas também vai falar dessa preparação, desse caminhar, desse início do ministério do Senhor, a sua vida de preparação, a sua vida de formação humana, conhecendo as mazelas, conhecendo as dificuldades, as angústias, as necessidades de cada um, e agora trazendo essa sua formação dentro dos seus primeiros capítulos. Em seguida, ele vai falar desse ministério desse Salvador. Então, ele que se preparou para o ministério, agora vai exercer esse ministério. Exercer de que forma? Com a compaixão pelos necessitados, com o amor pelos necessitados, com a busca da ovelha perdida, com a busca do filho pródigo, com a dracma perdida. Então ele vai mostrar essa compaixão, esse desejo de trazer este ser humano, este homem, a redenção que ele oferece, a redenção que ele veio trazer, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então nós vemos esse detalhe dentro do seu evangelho. Vai falar das curas, dos enfermos que são sarados, vai falar dos pecadores que eram negligenciados, que eram marginalizados, mas que ele veio para buscar e salvar. Então ele vai mostrar, Lucas, na sua narrativa, trazendo para Teófilo e para todos nós, ele vem mostrar esse Jesus que veio para salvar, que não importa a condição, que não importa a vivência, não importa as experiências, mas que ele quer
fazer com que esta pessoa, com que este homem, independente se é publicano, se é samaritano, se é pessoas que vivem marginalizadas, não, ele quer trazer todos para perto dele, independente da condição, independente do que a pessoa viveu até agora, mas ele veio, voltando ao nosso texto áureo, buscar e salvar o que se havia perdido. Em seguida, a toda essa informação de milagres, de ensinos, de trazer para a raça humana a condição de que ela podia de novo retornar-se a Deus, entra para o fato do sofrimento do Salvador, onde ele vai narrar sobre a ceia, vai narrar a questão ali no Getsêmani, né, da oração, da vigilância, da perseverança em orar, e a apresentação dele diante dos governadores romanos, indo até a Pôncio Pilatos e culminando com a sua crucificação. Então, são os temas que Lucas vem narrando, trazendo aí para o seu amigo Teófilo, mostrando a ele quem era esse Jesus, qual o valor desse Jesus, qual a importância desse Jesus para todos nós. Então, como eu disse, há algumas parábolas, né, de Lucas. Lucas é um dos que mais trazem as parábolas, dado talvez até por causa da questão do grego, né, a questão da curiosidade grega, de buscar a filosofia, de toda a cultura grega, de estar formando discípulos, de estar buscando descrever as situações da vida, e aí ele vem narrando todas essas parábolas, né? Um pano novo em vestido velho, vinho novo em odre velho, grão de mostarda, servos vigilantes, né? Ovelha perdida, dracma perdida, filho pródigo, né? O rico e Lázaro, né? O Senhor e o servo, a viúva persistente, outra vez aí falando de oração, né? O fariseu e o publicano, quem é justificado, a vida de comunhão, o relacionamento com Deus, né? Os lavradores maus. Então ele vem trazendo dentro do seu evangelho essa descrição, buscando fazer com que nós, a raça humana, pudesse começar a pensar num outro nível, numa outra forma, para se encontrar com esse verdadeiro homem que nos ama e que quer fazer com que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Ainda dentro desses temas, a ressurreição, a salvação que é oferecida. Ele aparecendo aos seus discípulos, os discípulos no caminho de Emaús, a sua ascensão aos céus e a alegria daqueles seus discípulos. Então nós vemos aí Lucas trazendo para todos nós essa informação. Então ele fala desse Jesus, ele fala desse homem perfeito, ele fala da forma como ele nasceu, a alegria, né, a notícia aos pastores, a notícia aos magos, a notícia a toda a raça humana. Fala desse Cristo que tem a vitória sobre a tentação, esse Cristo que veio para ajudar o homem, esse Cristo que veio para salvar o homem, e fala também da vitória desse Cristo, que após a morte ele é ressurreto e ele é levado aos céus e ele traz alegria para aqueles que confiam nele. Então é essa informação, é todo esse detalhe que nós temos dentro desse Evangelho de Lucas. Que nós possamos, queridos irmãos, estar buscando cada dia mais, nas leituras que fazemos devocional, nas leituras que fazemos da palavra do Senhor, buscando entender, tenhamos a certeza de que Ele nos conhece, que Ele sabe como somos, Ele sabe de como fomos formados, Ele sabe a nossa natureza, e por nos conhecer e saber é que Ele quer que nós cheguemos até Ele, que nós o busquemos a cada dia, que nós nos relacionemos com Ele, que nós estejamos em comunhão com Ele, que nós nas leituras que façamos a cada dia, descobrindo as verdades do Evangelho do Senhor, dessa boa nova de salvação que Lucas nos traz, possamos estar entendendo que o Senhor Jesus, Ele é o nosso amigo, Ele é aquele que conhece as nossas dores, é aquele que está conosco e Ele permite, através da ação do Espírito Santo em nossa vida e da sua palavra em nosso coração, vivermos semelhante a Ele e nós estarmos gozando
nesta vida, das bênçãos que Ele oferece a cada um de nós. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Vamos orar ao Senhor. Pai, queremos te agradecer, Senhor, esses poucos minutos passados, meditando, lendo, ouvindo a Tua palavra. Que nós possamos ser guiados pelo Senhor, conduzidos pelo Espírito Santo, fazendo-nos lembrar e entender a relação que o Senhor quer que nós tenhamos uns com os outros e nós com o Senhor. Ajuda-nos a entender, na verdade, que Lucas traz dessa boa nova do Senhor, a relação que nós podemos ter uns com os outros e contigo. Continue falando aos nossos corações, te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Próxima aula estaremos estudando o Evangelho de João, finalizando assim a nossa apostila, os Evangelhos. Deus os abençoe em nome de Jesus.